Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui ó, dentro do label, vamos colocar um cursor do tipo pointer. O que é isso? É para que toda vez que eu passar aqui o mouse sobre esse meu objeto, vou atualizar ela aqui, ó, ele fique com a mãozinha, olha lá, ó, como se fosse link. E quando eu clicar, ele vai chamar o menu aqui dentro dessa área. Só que aqui, então, não vou deixar esse display none por enquanto, vou deixar esse menu visível aqui, só para a gente poder mexer em algumas coisas dele, né, e visualizar aquilo que está acontecendo aqui para poder estilizar ele. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o seguinte primeiro, eu vou colocar a posição para ele, position como absolute, significa que ele vai tomar toda a posição da tela onde ele aparecer. Aí eu vou deixar a largura dele, já que eu quero tudo, como 100%, independente da largura que tiver a tela, o menu então vai ocupar 100%. E a altura, aí tem um macete aqui legal, que se você coloca 100 VH, ele ocupa 100% da altura possível para cada item dele. Como assim? Então, se ele tem 10 itens, né, e eu clicar aqui, a altura que eu tiver dado para o meu menu, ou para o meu header, ou para a área onde ele tiver, ele vai dividir entre aqueles itens para poder inserir. Beleza, depois nós vamos entender mais na prática isso aqui. O fundo dele eu vou colocar... Pode ser um RGBA, só para poder utilizar a opacidade direto aqui, ó. Então aqui eu coloco os tons de vermelho, que é o red primeiro, né, depois verde, que é green, e depois o B, que é blue, o azul. Beleza. E aqui no final, né, o A é a alfa, opacidade. Vou deixar em 0.9, para que fique um pouco opaco essa área. Vou dar aqui um Ctrl S para poder salvar e atualizar ele. O que eu tenho aqui então? Eu tenho os meus objetos, né, a minha área de menu, com todo o background nessa cor que eu coloquei, que é esse tom de cinza, com 0.9. Ou seja, tudo que tiver embaixo eu consigo visualizar, mas eu consigo visualizar porque eu tenho uma opacidade. Então ele aplicou aqui essa pequena opacidade nele. Vamos posicionar ele também com um top, vou deixar aqui, ó, top, né, colado no topo e colado à esquerda, sempre para que eu não tenha problema. Beleza. E aqui eu faço o seguinte, top e left aqui, já está colado, eu tenho ali a posição como absoluta, então não precisa colocar outro position aqui. Vamos mexer no link. No link eu pego a minha classe do menu e coloco o A aqui, porque é a tag que eu tenho de link que está dentro do menu. Se você estiver com muita dificuldade em entender isso, eu aconselho vocês fazerem aí também o curso de CSS3, onde eu explico passo a passo, né, como que funcionam isso aqui. O display dele vai estar então em bloco. Quando eu coloco o display do meu menu em bloco, olha o que acontece. Cada item do meu menu vai um abaixo do outro, trabalhando em bloco ali, né? O A é o item dele, é o texto, o link dele. Então cada texto desse vai ser o meu A. A cor dele, então vamos lá, eu vou colocar aqui branco, obviamente, para que fique mostrando com uma aparência melhor. Então FFF é uma tonalidade branca, ou você seleciona em hexadecimal no seletor. A altura de cada uma dessas áreas eu vou colocar aqui em 50 pixels e eu não quero o link nele, então text decoration none. Então beleza, a altura de cada um vai ser 50 e esse text decoration é para que ele não fique em formato de link, né? Olha lá, ó. Então, para que ele não fique com essa decoração de link sublinhado, aquela aparência dele. Então, ele tira o sublinhado dos meus objetos. Cada um tem um total de 50 pixels de altura. Aqui em cima, por exemplo, ele não pode começar nessa parte ali. Então, vamos fazer o seguinte. Esse top aqui eu vou colocar 50 pixels e aí ele desce um pouquinho aqui. Ó, eu já consigo, então, visualizar ele mais abaixo. Ó. Vamos atualizar ele. Beleza. Pode ser até um pouquinho mais. Vou colocar aqui mais ou menos 50. Ele começou bem aqui na ponta. Depois nós centralizamos então esse texto. Vou deixar assim mesmo. Vamos aqui no menu A então. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um padding, que é um espaçamento para ele, de 15 pixels. E aí ele vai dar uma desafogada no texto. E vamos colocar uma borda também na parte inferior, bottom, que vai ser aqui de 1 pixel sólida e com uma cor RGBA. Pronto. Pode ser um branco, 255, 255, 255. E aqui eu insiro, vou até deixar esse CSS Design menor, porque aí a gente aproveita mais a parte do código. Insiro uma opacidade para ele de 0.5, por exemplo. Acho que aqui vai ficar beleza. Ctrl S, atualizo aqui. E aqui então nós temos uma borda abaixo, ó, o texto bem dividido no meio, né? Então aqui acho que ficou melhor assim. E aqui nós podemos colocar também um hover para ele. Então vou colocar aqui, ó, ponto menu a hover,
que é para quando eu passar o mouse em cima dele. Quando eu passar o mouse em cima dele, eu vou deixar um background que tenha mais ou menos essa mesma configuração aqui, ó. Só que aí a gente pode deixar um branco um pouco menor. Opa, não border bottom, somente isto. RGBA 0.3. Vamos ver aqui como é que ele vai ficar. Não deu aqui. Ah, 2 pontos hover. Faltou aqui os 2 pontos, senão ele não vai entender que é para quando eu sobrepor o mouse. Beleza, ó. Ele atualizou aqui, parece que 2 vezes, aí, ó, mas assim ficou beleza. Aí você vai configurando também, né, da forma que você achar melhor.